A Copa da Ásia é disputada desde 1956 e tem a seleção japonesa como maior campeã, com 4 taças conquistadas. Em 2007, pela primeira vez, a competição foi sediada em mais de um país, no caso 4: Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, e premiou de forma inédita a seleção do Iraque com a taça de campeã. E se você quiser saber tudo sobre essa grande conquista do futebol iraquiano, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 6 Mohammeds, porque Iraque tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 2007, a Copa da Ásia foi disputada por 16 equipes, divididas em 4 grupos de 4, se classificando os 2 melhores de cada para as quartas de finais. Aquela seria a primeira participação da Austrália, que havia deixado a Confederação da Oceania para aderir à Asiática, sendo que a competição estava programada para acontecer em 2008. Todavia, como Pequim, na China, seria a sede das Olimpíadas, a Confederação Asiática resolveu adiantar a competição em um ano. As partidas foram disputadas em 2 estádios por país sede. Na Indonésia foram utilizados o Bung Karno Stadium, na capital Jakarta, e o Jakabaring Stadium, na cidade de Palembang. Na Malásia foram escolhidos o Estádio Nacional Bukit Jalil, na capital Kuala Lumpur, e Shah Alam Stadium, na cidade de Shah Alam. Na Tailândia, os palcos foram o Estádio Rajamangala e o Estádio Supachalasai, ambos na capital Bangkok. E no Vietnã foram usados o Minh Dinh National Stadium, na capital Hanoi, e o Army Stadium, na cidade de Ho Chi Minh. Exceto os anfitriões, as outras seleções tiveram que passar por uma fase de qualificação. A Coreia do Norte foi excluída das competições pela Confederação Asiática e outras 16 seleções não quiseram participar. Afeganistão, Mianmar, Brunei, Butão, Camboja, Filipinas, Guam, Quirguistão, Laos, Macau, Maldivas, Mongólia, Nepal, Tajiquistão, Timor-Leste e Turcomenistão. Na fase de qualificação, o Japão e a Arábia Saudita se classificaram em um grupo que ainda continha o Iêmen e a Índia. O Irã e a Coreia do Sul garantiram suas vagas no grupo que ainda havia a Síria e o Taiwan. Os Emirados Árabes e o Omã se classificaram em um grupo que ainda tinha a Jordânia e o Paquistão, que havia sido eliminado pelo Bangladesh em uma fase anterior, mas também entrou devido à desistência do Sri Lanka. A Austrália e o Bahrein garantiram suas vagas em um grupo que ainda havia o Kuwait e o Líbano, que na verdade desistiu devido aos conflitos contra Israel que se desenrolaram em 2006. O Iraque e a China se classificaram em um grupo que ainda tinha Singapura e Palestina. E o Catar e o Uzbequistão garantiram suas vagas em um grupo que ainda havia Hong Kong e Bangladesh. Aquela seleção iraquiana de 2007 tinha no comando o treinador brasileiro, Jorvan Vieira, ex-técnico do Al-Ta'i da Arábia Saudita e que atualmente é treinador do Seb Club de Oman e que foi treinador do Vasco da Gama e do Botafogo de Ribeirão Preto lá na primeira metade da década de 1970, antes de se aventurar pelo mundo árabe. E jogadores como o goleiro Nour Sabri, atleta do MES Kerman do Irã e que encerrou em 2019 no Rajer Club da Arábia Saudita, os defensores Haidar Abdulamir, atleta do Al Faisal da Jordânia, e que encerrou em 2018 no iraquiano Al-Zawra, Jassim Golan, atleta do Al-Rayyan do Catar, e que encerrou em 2012 no Al-Qa Al-Jawiya do Iraque, Ali Reema, atleta do Al-Ahly Trípoli da Líbia, e que encerrou em 2018 no Al-Zawra do Iraque, e Bassim Abbas, atleta do Al-Arabi da Jordânia, e que encerrou em 2013 no Bagdá do Iraque. Os meias Qusay Munir, atleta do Al-Sharjah dos Emirados Árabes e que encerrou em 2014 no Al-Shorta do Iraque. Mahdi Karim, atleta do Al-Ahly Trípoli da Líbia e que encerrou em 2018 no Al-Talaba do Iraque. Kahar Jassim, atleta do Al-Aqra do Catar e que encerrou em 2022 no Naft Masjed Soleiman do Irã. E Nashat Akram, atleta do Al-Ain dos Emirados Árabes e que encerrou em 2015 no Erbil do Iraque. E os atacantes Rawar Mula. Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula. Atleta do Apollon Limassol do Chipre e que encerrou em 2014 no Erbil do Iraque. E Younis Mahmoud, atleta do Al Gharafa do Catar e que encerrou em 2017 no Al-Talaba do Iraque. Agora sim começaria a fase principal da competição e o Iraque foi sorteado dentro do grupo A,
junto com Austrália, Omã e Tailândia. A estreia iraquiana se deu no dia 7 de julho de 2007, no Raja Mangala Stadium, na capital tailandesa, Bangkok, diante da Tailândia, e o placar foi de empate em 1-1. Gols de Sukson Kit aos 6, a favor da Tailândia, e de Younis Mahmoud aos 32, a favor do Iraque, ambos ainda na primeira etapa de jogo. Nos outros jogos da rodada, em Bangkok, a Austrália e Omã empataram em 1-1, em Hanoi, Vietnã venceu os Emirados Árabes por 2-0 e o Japão e Catar empataram em 1-1. Em Kuala Lumpur, a China venceu a Malásia por 5-1 e o Irã venceu o Uzbequistão por 2-1. E em Jakarta, a Indonésia venceu o Bahrein por 2-1 e a Coreia do Sul empatou em 1-1 com a Arábia Saudita. Pela segunda rodada, jogo no dia 13, diante da Austrália, no Raja Mangala Stadium, em Bangkok, e o Iraque venceu por 3-1. Gols de Nashat Akram aos 23 do primeiro tempo, Hawar Mula aos 15 e Kahar Jassim aos 41, ambos na etapa final, a favor dos iraquianos, e de Viduka aos 2 do segundo tempo, a favor dos australianos. Nas outras partidas, em Bangkok, a Tailândia venceu Omã por 2-0, em Hanoi, Vietnã e Catar empataram em 1-1, e o Japão venceu os Emirados Árabes por 3-1. Em Kuala Lumpur, o Uzbequistão venceu a Malásia por 5-0 e China e Irã empataram em 2-2. E em Jakarta, a Arábia Saudita venceu a Indonésia por 2-1 e o Bahrein venceu a Coreia do Sul pelo mesmo placar. A última rodada se deu no dia 16, no Suphachalasai Stadium em Bangkok, diante da seleção de Omã, e as duas equipes empataram em 0-0. Nos outros jogos, em Bangkok, a Austrália bateu a Tailândia por 4-0, em Hanoi, o Japão venceu o Vietnã por 4-1 e os Emirados Árabes venceram o Catar por 2-1. Em Kuala Lumpur, o Irã venceu a Malásia por 2-0 e o Uzbequistão venceu a China por 3-0. E em Jakarta, a Coreia do Sul venceu a Indonésia por 1-0 e a Arábia Saudita venceu o Bahrein por 4-0. O Iraque se garantiu das quartas de finais ao encerrar o grupo E em primeiro com 5 pontos, um a mais que a também classificada Austrália, segunda com 4. Ficaram pelo caminho a Tailândia, terceira com 4, e Omã, quarto com 2. O grupo B avançaram o Japão, primeiro com 7 pontos, e o Vietnã, segundo com 4, deixando pelo caminho os Emirados Árabes, terceiro com 3, e o Catar com 2. No grupo C se classificaram o Irã, primeiro com 7 pontos, e o Uzbequistão, segundo com 6, eliminando a China, terceira com 4, e a Malásia, quarta com 0. No grupo D, as vagas ficaram com a Arábia Saudita, primeira com 7 pontos, e com a Coreia do Sul, segunda com 4, deixando pelo caminho a Indonésia, terceira com 3, e o Bahrein, quarto com 3. O oponente do Iraque nas quartas de finais seria o Vietnã, na capital tailandesa, Bangkok, no estádio Raja Mangala, no dia 21 de julho, e a seleção iraquiana se garantiu nas semifinais ao bater os vietnamitas por 2-0. 2 gols de Younis Mahmoud aos 2 do primeiro tempo e aos 20 do segundo. Quem também se garantiram foram a Coreia do Sul, que bateu nos pênaltis o Irã por 4-2, após empate em 0-0 no tempo normal, em Kuala Lumpur, na Malásia. O Japão, que bateu a Austrália nos pênaltis por 4-3, após empate em 1-1 no tempo normal, em Hanoi, no Vietnã. E a Arábia Saudita, que venceu o Uzbequistão por 2-1, em Jakarta, na Indonésia. Nas semifinais, o adversário do Iraque seria a Coreia do Sul, no dia 25 de julho, no Estádio Nacional Bukit Jalil, em Kuala Lumpur, na Malásia. E o Iraque se garantiu na grande final ao bater os sul-coreanos por 4-3 nos pênaltis, após empate em 0-0 no tempo normal. Quem também se garantiu foi a Arábia Saudita, que venceu o Japão por 3-2 em Hanoi, no Vietnã. Na decisão do terceiro e quarto lugares, em jogo realizado no dia 28 em Palembang, na Indonésia, a Coreia do Sul bateu o Japão por 6-5 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Já a final foi disputada no dia seguinte, em Jakarta, na Indonésia, no estádio Bung Karno, entre iraquianos e sauditas, e o Iraque venceu a Arábia Saudita do treinador brasileiro Hélio dos Anjos pelo placar de 1-0. Gol de Younis Mahmoud aos 26 minutos da etapa final, garantindo aos iraquianos o inédito título da Copa da Ásia em 2007. O Iraque foi campeão com Nour Sabri no gol, Haidar Abdulamir, Jassim Golan, Ali Rehema e Bassim Abbas na defesa, Qusay Munir, Mahdi Karim, Kahar Jassim e Nashat Ekran no meio-campo,
Hawar Mula e Younis Mahmoud no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora mesmo a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!